Boa noite, sou o Dr. Felipe Rossi, cirurgião bariátrico, e serei o mediador nessa noite do nosso Body Life, com transmissão ao vivo e interativa pelo Facebook. Na noite de hoje, nosso tema será a abordagem nutricional na recidiva da obesidade. Lembrando que o Body Life é uma nova proposta da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que ocorre semanalmente às terças-feiras, às 8 horas da noite, e que tem como intuito interagir entre o público médico, os pacientes e a equipe de cirurgia multidisciplinar. Faça sua pergunta, que estaremos aqui para respondê-la. Essa semana eu tenho o prazer de receber aqui a nutricionista Daniela Magro, que tem pós-doutorado em cirurgia pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, pesquisadora do Departamento de Cirurgia da Unicamp e membro da Coesas, e a nutricionista Silvia Leite, que é mestre e PhD em Nutrição Humana pela Universidade de Brasília, pesquisadora, autora, palestrante e atua como nutricionista da Gastrocirurgia de Brasília. Atualmente coordena um projeto de pós-doutorado na área de nutrição e cirurgia bariátrica. Boa noite a todas. Boa noite. Bom, hoje a gente tem um tema que eu acho que é um tema corriqueiro no nosso consultório e que eu acho que isso vem ganhando espaço com o advento da cirurgia, isso vem ganhando espaço cada vez mais no consultório, que é a recidiva de peso depois da cirurgia. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho daquele paciente que operou, teve um sucesso na cirurgia, teve aquele primeiro ano maravilhoso, que depois de 1 ano e meio, 2 anos, começou a ganhar peso. Daniela, quando a gente fala nessa recidiva de peso, nesse paciente que teve a meta alcançada e voltou a ganhar peso de novo, o que a gente considera uma recidiva de peso? Até onde esse paciente pode se dizer, olha, eu ganhei um peso, mas eu estou dentro de uma faixa esperada, ou a partir da onde que a gente pode considerar que esse paciente está ganhando mais peso do que o ideal? É esperado, de uma forma mais corriqueira, que ele ganhe 10% do menor peso atingido. Isso é considerado dentro do normal, sem problema nenhum para esse paciente. Ou seja, se ele chegou em 60 quilos e ele foi para 66, do ponto de vista metabólico ou do próprio IMC, isso aí não vai fazer muita diferença. Se esse paciente ganha mais de 20% do menor peso atingido e apresenta comorbidades, hipertensão, dislipidemia ou diabetes, daí já é um pouco mais preocupante. Ou se ele também apresenta do menor peso atingido entre 20% e 50%, daí é um paciente que já merece um cuidado mais especial. Silvia, a gente sabe que o paciente ele vem acompanhando com a gente no pré-operatório. É claro que ele tem a função de ter aquela dieta aqui dos 20 dias e também porque muitas vezes ele procura a nutricionista e a equipe multidisciplinar pelo laudo. Depois da cirurgia, a gente sabe que a gente tem um acompanhamento com esse paciente, mas, eventualmente, com o passar do tempo, ele vai fugindo do nosso consultório, e isso acho que a gente percebe na prática. Qual a importância desse acompanhamento a longo prazo desse paciente? O que isso vai, não vou dizer impedir, mas vai diminuir o risco dele ter uma recidiva de peso lá na frente? A nutrição, nesse sentido, ela é fundamental. Porque com o acompanhamento regular, né, isso eu digo assim, segundo os principais guidelines, seria mais ou menos o paciente acompanhar no primeiro mês, né, ir ao primeiro mês, ir ao segundo, ao terceiro, depois ao sexto mês, ao final do primeiro ano, e depois anualmente as consultas com a equipe. Com essas consultas, o nutricionista auxilia o paciente a manter um peso saudável através de uma alimentação balanceada, com uma quantidade um pouco maior de proteína. O objetivo da proteína nesse sentido seria manter a massa muscular. O paciente que mantém a massa muscular a longo prazo, ele mantém um metabolismo mais alto e isso protege o paciente do reganho de peso. Outro ponto seriam hábitos que ele pode desenvolver depois que tem relação com a recidiva da obesidade. Por exemplo, o hábito de beliscar petiscos salgados, que para qualquer técnica cirúrgica ele vai absorver essas calorias. O hábito de ingerir bebidas alcoólicas, que são calóricas, né? O hábito de consumir alimentos pastosos, que também não geram saciedade. O hábito de ingerir pouca fibra, que também interfere na saciedade. Então, o nutricionista auxilia nessa questão da manutenção de uma alimentação saudável e na composição corporal, que é fundamental. Daniela, no seu consultório, fazendo esse acompanhamento rotineiro no pós-operatório, como que você vai se basear naquele paciente para a gente dizer... É claro que o peso é importante, acaba sendo a primeira amostra ali, que é quando ele sobe na balança e vê que ele ganhou um peso.
Mas eu acho que tem outras formas para a gente fazer esse acompanhamento no consultório. Você trabalha só com o peso, você mexe com alguma outra coisa, então, assim, circunferência abdominal, bioimpedância, como que é a sua rotina no pós-operatório para acompanhar esse paciente? Tanto no pré quanto no pós-operatório, nós trabalhamos com a composição corporal, né, por bioimpedância, também com circunferência abdominal e com o próprio IMC. E o que é muito interessante é que quando você trabalha com a bioimpedância no pré-operatório, ele é um marcador do que vai acontecer com aquele paciente no pós-operatório. Então, quando ele chega na consulta, ele fala, hoje a gente vai fazer o exame da maquininha, né? Daí que eu quero ver se eu perdi massa magra, se eu ganhei massa magra. Então, ele vem para monitorar o peso, mas também a composição corporal. Mas isso depende muito da abordagem que o nutricionista faz para esse paciente no pré-operatório e que norteia esse paciente do que vai acontecer no pós-operatório. E o pré-operatório é essencial, porque ali você pode mostrar, através dos trabalhos publicados, através da sua experiência, a experiência da sua equipe, o que pode acontecer com ele a longo prazo. Eu acho que uma coisa interessante que a gente percebe no consultório é que, muitas vezes, o paciente, depois de um ano e pouco, é assim, eu vou voltar no Felipe, mas nesse mês eu ganhei 1 quilo. Então, deixa eu ver se eu perco esse quilo e mês que vem eu volto com o Felipe, eu volto com a Silvia, eu volto com a Daniela. Mês que vem eu ganhei 2 quilos. Então, deixa eu cancelar a consulta e jogar para frente, porque eu vou perder esses 2 quilos. E aí, a hora que a gente vai perceber, aquilo virou uma bola de neve e ele volta com você depois de 6, 7, 8 quilos ou 10% do peso. Qual o recado que você trabalha com esse paciente? Porque eu acho que a nossa principal função e acho que a nossa principal dificuldade é fazer esse paciente voltar depois. Porque ele, querendo ou não, eu digo que o primeiro ano ele é um ano que é um pouquinho milagroso, porque o paciente sempre buscou alguma coisa que, assim, ele fazendo certo ou errado, ele ia perder peso. E o primeiro ano, algumas vezes, o ano engana, porque ele pode fazer alguma coisa errada e no dia seguinte, a hora que ele vai se pesar, ele perdeu peso. Ele fala, opa, resolvi o que eu tinha que resolver. Como que você trabalha com esse paciente para mostrar para ele, olha, vai voltar, a gente tem que tomar cuidado, se você ganhar peso, volta antes comigo, não espera perder. Como que é essa abordagem sua no consultório, Daniela? O que a gente chama de lua de mel, ela acontece até 1 ano e meio, né, onde o paciente perde mais peso, né, isso já está, toda a literatura mostra isso, e depois ele pode ter uma recidiva de peso, mas como a gente tem muita experiência com isso, trabalhando há mais de 20 anos com cirurgia bariátrica, então esse paciente já é informado que ele pode ter um aumento de 10% do menor peso e que isso está dentro da normalidade. Mas quando você avisa o paciente que pode acontecer isso, ele fala, eu quero perder um pouco mais, mas eu não quero ter os 10% de recidiva. E uma outra coisa também que é muito importante é que, se esse paciente voltou para o seu consultório, trate esse paciente muito bem, porque ele veio em busca de ajuda. Eu sempre digo que o problema são aqueles que não voltam. O problema são aqueles que procuram outras equipes. O problema são aqueles que não perdem o convênio, que não têm mais recursos até para vir, né? Até de recurso mesmo de transporte para vir para a consulta. Então, se o paciente voltou para a consulta e ele apresentou um certo ganho de peso, esse paciente, ele quer ajuda, ele precisa de ajuda. Então, ali você identifica o que ele está fazendo de erro e o quanto que ele está disposto a mudar. Se ele não está disposto a mudar nada, se ele quer continuar com os mesmos hábitos e com os mesmos comportamentos, ele vai ficar no mesmo peso. Silvia, eu brinco um pouco com o paciente no pós-operatório, que eu falo assim, porque eles têm muito hábito de procurar a gente, né, cirurgião. Então eu falo assim, pode esquecer um pouquinho da gente, mas não esquece do psicólogo e do nutricionista, porque eu acho que esse é o fator preponderante para essa recidiva de peso no pós-operatório. Quando o paciente te procura e ele está vindo com acompanhamento, ou ele deixou um tempo sem te acompanhar, ou ele voltou e você começou a perceber que aquele paciente está voltando a ganhar peso, você muda a estratégia para aquele paciente? Você traz ele para mais perto? Você faz um acompanhamento mais rotineiro? Como que você trabalha com esse paciente no consultório? Tentando motivar, né? Esse paciente que está tendo esse aumento de peso, com certeza alguma coisa ele está fazendo que não está favorecendo a manutenção do peso. E daí a gente busca estratégias que facilitem a adesão, às vezes uma
consultas mais regulares, né? Ele quer se sentir mais perto da equipe, ele quer ir a cada 15 dias, ele precisa pesar, né? Ele precisa ter uma referência. E o que eu acho fundamental é ter compaixão do paciente, né? Normalmente o paciente com reganho é um paciente que fica muito ansioso, muito aflito, né? Então eu tento escutar, entender qual é o problema, o que existe que está atrapalhando a manutenção do peso a longo prazo e me ponho na posição do paciente, né? Eu faço o que eu puder para ajudar o paciente a atingir o objetivo que ele quer. Só respondendo aqui, a Viviane Paulista mandou para a gente uma pergunta, a Daniela já conversou um pouquinho, que ela falou que ela fez um sleeve e até quanto tempo ela vai perder peso. Então hoje a média que a gente considera 1 ano, 15, um ano e 1 ano e meio é o tempo de perda de peso aí esperado para esse paciente. Na sua experiência, Daniela, a recidiva de peso, ela é maior, menor ou igual, dependendo da técnica que esse paciente faz? E hoje eu só vou entrar em 2 técnicas, no bypass e no sleeve, que são as técnicas que a gente mais vê hoje no mercado. Você sente, os estudos mostram que a perda de peso é um pouquinho menor na vertical quando você compara ao bypass, a hora que você vê a longo prazo de 15 meses. E depois dessa recidiva? Sei que você está publicando um trabalho com 10 anos, eu não sei se você tem esses 2 tipos de paciente. O que você percebeu a longo prazo? Muda alguma coisinha dependendo da técnica? Sleeve ainda a gente tem pouca experiência, porque a gente faz mais bypass e a gente faz derivação biliopancreática, né? Esses pacientes são os que mantêm mais o peso, né? Os das cirurgias metabólicas, né? São os pacientes que mantêm mais e que apresentam muito pouco recidiva de peso. Sleeve a gente faz pouco, mas em situações especiais, principalmente pacientes que têm doença de Crohn, os resultados são muito significativos e melhora muito a doença para esses pacientes. Então, no sleeve, ele tem uma indicação. O que a gente tem de experiência com o sleeve são 2 anos, então não dá para eu falar com a mesma propriedade que eu falo de 20 anos de bypass. Né? Então, o bypass, trabalhando 20 anos com bypass, a recidiva ela acontece, né, de 2 a 5 anos, mas um trabalho que a gente está publicando agora, que eu achei os resultados muito importantes, é que de 5 a 10 anos você não tem mais recidiva. O que você aumentou dos 2 aos 5, você mantém dos 5 aos 10. E quem não ganhou até os 5, não vai ganhar depois. Porque isso mostra que a mudança do hábito, a gente está publicando na SWORD esse mês, são 980 pacientes seguidos por 10 anos, né? E mostrando isso, né? Que dos 5 aos 10 anos você tem um platô e você não tem uma recidiva significativa de peso, mostrando o quanto que a cirurgia bariátrica a longo prazo ela é efetiva para a manutenção da perda do peso. Silvia, e na sua experiência, você percebe alguma diferença entre bypass e sleeve nessa recidiva de peso ou basicamente é igual? O sleeve é uma técnica mais nova, então quando se compara, às vezes a gente não consegue o mesmo tempo de pós-operatório, né? Mas os últimos estudos que eu li, né, a tendência é que a longo prazo a perda do excesso de peso fique bem similar entre as 2 técnicas. Vamos falar um pouquinho de dilemas que o paciente aparece com a gente no consultório. Então, assim, muito paciente chega para mim e fala assim, pô, Felipe, eu tô engordando, mas meu estômago é menor do que eu tinha. Ué, posso engordar com o estômago menor, Daniela? É claro que pode engordar, né? Eu sempre falo para o paciente, sempre falei isso a vida inteira. Tudo que faz croque-croque na sua boca, você tem que evitar. Eu sempre falo isso para o paciente, porque são alimentos altamente palatáveis, altamente calóricos e que não levam à saciedade que ele consegue ingerir. Muitas vezes ele não consegue ingerir 10 bombons de uma vez só, mas ele consegue ingerir 10 bombons ao longo do dia. Né? Então, o estômago é menor, então ele tem que fazer dessa alimentação uma alimentação mais equilibrada, né, do ponto de vista nutricional, para evitar esses beliscos e esses alimentos altamente calóricos. Uma coisa que eu percebo, Silvia, é que o paciente, claro, quem é o candidato à cirurgia, ele tem um hábito alimentar errado. Óbvio, ele só chegou àquele peso porque, querendo ou não, ele tem um hábito errôneo.
E muitas vezes o que eu percebo no consultório quando você começa a conversar com o paciente é assim, ele não tem tanta fome, mas quando ele tem a fome, em vez de ele fazer a alimentação certa, ele vai para errada. Então eu falo o seguinte, eu tenho a opção de comer um frango com salada, um arroz, alguma coisa, mas eu tenho a opção de comer um sanduíche, uma esfirra, uma pizza. Opa, eu vou ali pro sanduíche. Eu tenho a opção de comer uma fruta ou comer uma sobremesa mais leve, mas eu tenho a opção de comer o bolo de chocolate. Opa, eu vou pro bolo de chocolate. É isso mesmo? É isso que você percebe no consultório, que talvez não seja nem... Claro que eles vão aumentar o apetite, a gente vai entrar um pouquinho nessa seara daqui a pouquinho, mas que muitas vezes não é nem muito a fome, mas é mais o hábito do que ele está comendo. É isso que você percebe, Silvia? Do pré para o pós-operatório? É isso. No pós-operatório, esse ganho de peso do paciente, que muitas vezes o paciente que está ganhando peso, ele não está ganhando só porque ele está comendo a mais, mas talvez o que ele está comendo é mais calórico do que ele deveria. Então, assim, se você for comparar, o que ele comia no pré, claro, ele come menos do que ele come no pós, mas o que ele deveria comer no pós, ele está substituindo por um alimento mais calórico. No paciente bariátrico, isso é um ponto fundamental, porque a qualidade da alimentação vai determinar, assim, vai contribuir para o resultado da cirurgia. Então, um paciente, por exemplo, que deixa de comer um frango com salada para comer um pão com manteiga, por exemplo, ele vai comer muito mais carboidrato e carboidrato de alto índice glicêmico, e isso tem reflexo no apetite. Depois o paciente tem fome, que os carboidratos refinados aumentam o apetite, né? Uma refeição sem proteína para um paciente bariátrico é uma refeição que o reflexo vai ser fome com 1 a 2 horas depois. Então, é sempre bom o paciente ser informado, né, de que ele tem que incluir proteínas e alimentos de menor carga glicêmica nas refeições para ajudar a contribuir assim, a reduzir a fome. Eu queria a experiência de vocês assim, o paciente, muitas vezes quando procura a gente no consultório, ele sempre vem com aquele papo que eu acho que é do paciente e acho que é uma verdade. Pô, Felipe, eu fiz dieta, eu caminhei, eu andei, eu fiz não sei o quê, final da semana eu fui lá e perdi 1 quilo. Final de semana dei uma escorregada, tive uma festa, fui num churrasco, qualquer coisa. Na segunda-feira, aquele 1 quilo da semana foi embora e, se bobear, ganhei mais um pouquinho. Então, a gente percebe que ele tem uma dificuldade para perder peso lá atrás. Quando esse paciente opera, passamos, 2 anos, e esse paciente voltou a ganhar peso. Querendo ou não, ele ainda tem uma ferramenta que é a cirurgia dele lá dentro. É mais fácil para esse paciente perder peso, se ele quiser? Dá para perceber isso? Ou ele vai ter a mesma dificuldade que ele tinha lá antes de ser operado? A gente consegue hoje saber isso? Eu acho que é uma pergunta difícil, eu tenho essa curiosidade. Por favor, Daniela. Não, é muito mais fácil. Porque ele tem redução da bolsa, ele tem as incretinas lá circulantes, então se ele ingere o alimento adequado, é muito mais fácil dele perder peso. E se ele associa com atividade física ainda, tem vários pacientes que eles falam, mas eu no final de semana eu como um pouco a mais, eu ganho um pouquinho, mas quando ele volta para a rotina dele, ele perde naquela semana, diferente do pré-operatório que ele não perdia e ganhava um pouco mais. Então, ainda a gente tem um efeito incretínico, que ele é a longo prazo, mas isso vai depender do que ele vai ingerir depois para perder peso ou para manter esse peso. Então, basicamente, o que a gente está querendo dizer é que esse paciente ele tem uma doença crônica. A gente já sabe disso, a gente já conversou sobre isso, e que eu acho que essa é a maior dificuldade de entrar na coisa do paciente. Que quem é obeso lá atrás, ele vai ter tendência a ter uma obesidade a vida inteira. Sim. Então, se ele levar o mesmo hábito que ele tinha antes da cirurgia para depois da cirurgia, a chance de ele ter uma falha de tratamento é imensa. Existem casos excepcionais, a gente sabe, você vê no consultório que tem pacientes que fazem um monte de coisa e mesmo assim não voltam a ganhar peso, e isso acho que são as exceções, mas o paciente que leva os hábitos errados dele para depois da cirurgia, eu acho que é nítido que a gente percebe que ele vai falhar. Esse vai falhar. Concorda, Silvia? Concordo. E aí, nesse ponto, é que o pré-operatório é muito importante para a gente explicar o que, por exemplo, para fazer uma avaliação do hábito do paciente e avaliar o que ele vai ter que mudar, né? Então, um paciente que ingere muitos petiscos, biscoitinhos, passa o dia inteiro beliscando, ele tem que saber que isso ele tem que mudar, isso compromete o resultado. Né? Se ele come muitas coisas pastosas, se ele não faz atividade física, se tem pouca massa muscular, é uma coisa que influencia no resultado a longo prazo. Como que vocês trabalham? Podemos começar pela Daniela. Vamos lá. O paciente voltou
a ganhar peso depois da cirurgia. E esse paciente lá atrás, ele é um paciente que ele tentou, e eu não vou nem entrar na parte da medicação, que eu acho que hoje esse não é o tema, mas esse paciente tentou milhões de dietas, tá? Quando esse paciente volta a ganhar peso, e ele volta com você no consultório, Daniela, depois eu vou perguntar para a Silvia, você vai para uma dieta mais radical, de impacto, para ele voltar a ganhar peso, ou você trabalha mais naquela parte de reeducação daquele paciente, entendendo onde ele está errado, para ele tentar mudar? Por que eu pergunto isso? Porque a gente tem recebido algumas perguntas e todas as perguntas terminam com uma frase que é sempre a mesma: estou ansiosa. E a gente percebe que a ansiedade é um grande problema da obesidade, porque eles sempre quiseram um resultado imediato. E depois no consultório, quando ele volta a ganhar peso, ele quer. Muitas vezes ele procura a gente falando: não, doutor, eu preciso fazer uma revisional, eu preciso, qual é a outra opção? E muitas vezes não tem opção. A gente falta a base, falta a alimentação, falta o psicológico. Como que você trata esse paciente? Você vai para uma dieta radical ou você vai pensando numa reeducação para tentar diluir essa perda de peso a um longo prazo e manter essa perda de peso futura? Nada de radical. Eu investigo qual foi o gap dele, né, de erro mesmo, né, se é a questão do aumento da ingestão de bebida alcoólica, se é o aumento de ingestão de alimentos de alto valor calórico, mas nutricionalmente desequilibrados, né, que são as bolachas, os biscoitos, esses croques da vida, né, os chocolates, os doces. E aquilo que eu falo, se ele chegou no meu consultório para avaliar a recidiva ou o reganho de peso, ele precisa de ajuda. Então, esse paciente precisa ser monitorado mais de perto. Ele escolhe se ele quer vir a cada 15 dias ou a cada mês, como ele se sentir mais confortável. Mas o que for radical não vai dar certo. Porque ele já foi radical antes de fazer a cirurgia bariátrica. Só que o que acontece? Ele não mudou os hábitos. Ou ele não incorporou exercício físico, ou ele trocou refeição por cerveja. Então, a gente tem que intervir naquilo que está de mais errado e retirando aos poucos. Muitas vezes você não consegue retirar 100% na hora, mas ele vai mudando, vai trocando pelo exercício físico e aí ele segue em frente. Silvia, a gente ouve no consultório, assim, quando você vai conversando com o paciente: doutor, eu tentei a dieta da Lua, a dieta do Sol, a dieta de Júpiter, a do Can, e tem um monte de dieta. Alguma delas você usa no pós-operatório? Ou você faz a ideia, eu acho que eu já até sei a resposta, mas a ideia é ser uma coisa personalizada, paciente a paciente. Essas dietas vão funcionar ou não? A gente tem que ir para o especialista para buscar qual é o meu perfil, para entender aonde é a minha falha e buscar qual que vai ser o acompanhamento futuro. Eu compartilho da mesma ideia da Daniela, nada de radical, também nenhum tipo dessas dietas da moda, né, que são divulgadas aí pela mídia não funcionam. Na verdade, a gente tem que entender onde exatamente que o paciente está, digamos assim, falhando ou tendo dificuldade de manter uma alimentação saudável. E não só fazer uma alimentação com menor teor calórico, mas assim tentar adequar isso àquelas recomendações do paciente bariátrico, né, de atingir um mínimo de proteínas, né, de ingerir carboidratos de baixo índice glicêmico. E muitas vezes isso não vai vir num pacote de uma vez só em uma consulta. Às vezes, na primeira consulta, ele vai só aumentar a proteína. Na outra consulta, a gente troca o tipo de carboidrato. Então, essas coisas têm também que ser gradativas, senão, igual você disse, os pacientes são ansiosos, e a gente acaba que, se a dieta for uma coisa muito radical, vai aumentar a ansiedade. Então, não tem que ser o contrário, tem que ser uma coisa personalizada, que o paciente vai conseguir fazer, né, que ele tenha capacidade de entender. A gente fala muito no consultório sobre equipe multidisciplinar, porque muitas vezes a gente acaba ficando meio focado, porque o paciente procura, mas a gente conversa muito com o paciente e a gente sente algumas vezes uma certa resistência disso. Qual o papel da equipe multidisciplinar? Você sozinha vai ter o resultado que o paciente espera? Claro que não, né? Desde que eu comecei numa equipe multidisciplinar, e a minha equipe desde que eu comecei é essa. Eu nunca mudei de equipe e ela sempre foi multidisciplinar. Então, eu acredito que a equipe multidisciplinar é que faz com que esse paciente não tenha recidiva de peso ou que não tenha reganho de peso e que consiga manter esse peso a longo prazo. Porque a partir do momento em que ele tem uma dificuldade
Do ponto de vista psicológico, você tem um colega ali para discutir, o endócrino. A única coisa que não tem na nossa equipe é o educador físico, né? Porque é uma clínica privada e é mais difícil mesmo, mas os outros membros de uma equipe multidisciplinar a gente tem. Silvia, você também trabalha com uma equipe multidisciplinar. Qual que é o peso desse restante da equipe? Porque eu acho que, assim, eu gosto muito de bater nessa tecla. Eu acho que a gente sozinho, a gente não resolve nada. Talvez a gente resolva uma parte por um período, mas a gente sozinho não vai. E o paciente, muitas vezes, ele não consegue, ele ainda não conseguiu perceber que, se ele não passar, o cirurgião vai fazer lá eu falo que a gente faz uma hora lá, que é 2 horas de cirurgia, e que depois a gente faz um acompanhamento, mas quem vai dar a sequência é muito o comprometimento do paciente, mas muito a equipe multidisciplinar. Eles ficam muito atrelados a gente, é claro, por uma relação de confiança, mas eu sempre falo, olha, procura seu nutricionista, procura o psicólogo, procura o endócrino, porque não é a cirurgia tem a lua de mel, que a gente conversou um pouquinho, ela vai fazer um efeito, mas ela não vai ter um resultado a longo prazo. Então, você também deve trabalhar com uma equipe multidisciplinar e acho que ela tem um papel importante para a gente, não tem? Fundamental, né? Na verdade, cada profissional tem a sua área de atuação, a gente respeita a área dos outros profissionais e cada um contribui da forma... Vai ter época que a psicologia vai ser mais importante, vai ter época que a nutrição vai ser muito importante, tem época que o endócrino vai ser mais importante e, com isso, a gente vai conseguindo ajudar o paciente a ter sucesso. Eu tenho uma pergunta aqui da Nicinha, vamos ver se é fácil. Ela falou assim, ó, eu operei há 2 anos... e engordei 3 quilos. É para se preocupar? O que ela tem que fazer? 3 quilos. 3 quilos em 2 anos é pouco significativo, né? Mas eu acho que ela já tem uma preocupação, porque ela já vem perguntando, eu engordei 3 quilos, é para se preocupar? Se você continuar ganhando, é para se preocupar. Mas você pode também, você está em cima do muro. Ou você toma uma atitude e corrige aquilo que não está certo e segue em frente, ou continua fazendo o que você está fazendo de errado, que daí não vão ser 3, vão ser 5, vão ser 7, vão ser 10. Pessoal, nós vamos para um intervalo de 30 segundos agora. Eu vou deixar vocês com um vídeo sobre cirurgia bariátrica com responsabilidade. Voltamos daqui a pouquinho. Obrigado. Cirurgia bariátrica, feita com responsabilidade, traz qualidade de vida. Estamos de volta. Boa noite. Sou o Dr. Felipe Rossi, cirurgião bariátrico. Estamos essa noite no tema abordagem nutricional na recidiva da obesidade. Gostaria de lembrar a todos que essa é uma proposta da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que ocorre todas as terças-feiras à noite, às 20 horas da noite, pelo Facebook, e que a ideia é que vocês mandem perguntas para nós respondermos. Hoje eu tenho aqui comigo o acompanhamento de 2 nutricionistas, a Daniela e a Silvia, e a gente está batendo um pouquinho desse papo sobre essa recidiva de peso. Eu queria conversar com vocês um pouquinho agora. Tem muito paciente que me pergunta assim no consultório, pô, doutora, a minha cirurgia falhou. E eu falo para o paciente, eu gosto de fazer uma reflexão com ele. Eu falo assim, bom, falhou como? Porque se um paciente que pesava 180 quilos e chegou a 80 quilos, vou dar um exemplo, e agora ele chegou de novo a 110, 115, peraí, a cirurgia não falhou com ele. A cirurgia teve ele fazer uma perda de peso que talvez ele nunca tivesse conseguido só com a boca, e agora ele voltou a ganhar peso, e aí ele muitas vezes se frustra e fala, pô, essa cirurgia não serve para mim. É falha quando ele perde tudo isso e depois volta a ganhar, ou é maus hábitos do paciente, Daniela? Falha cirúrgica? Muitos pacientes, eles acabam transferindo, né, a culpa da falha cirúrgica para o cirurgião, para a técnica cirúrgica, né? E você tem toda a razão, né? Se ele pesava 180 quilos e ele foi para 100 quilos ou para 80 quilos, é lógico que a técnica foi correta. E se ele voltou a ter recidiva de peso ou reganho de peso, foi pelos maus hábitos, né? A técnica não falhou.
Ele continua fazendo... A minha pergunta é, você continua fazendo a mesma coisa que você fazia quando você atingiu os 80 quilos? Responde para ela se os pacientes continuam fazendo as mesmas coisas ou não. Provavelmente não, né? Provavelmente não, né? Eles têm. E me fala uma coisa, Silvia. Muito paciente pergunta para mim assim, doutor, eu operei e aí eu passei uma boa parte do meu tempo, principalmente 6 meses, com uma saciedade muito precoce. Então, assim, eu comia muito pouco e eu me saciava rapidamente. Com o passar do tempo, o que a gente percebe é que, claro, o paciente volta a ter um apetite maior do que ele tinha no pós-operatório imediato. Isso é normal? Acontece mesmo? E como que a gente balanceia isso dentro da dieta do paciente? Porque qual que eu percebo que é o maior medo, e até depois eu vou tentar puxar o nome aqui de quem está participando com a gente. Ela falou assim, Felipe, à noite tem horas que eu tenho uma vontade de comer maluca, como era antes da cirurgia. Acontece isso? Isso é só por causa da fome? Isso entra outros fatores? Como que você trabalha isso no consultório, Silvia? Acontece mesmo, né? Existe um aumento progressivo na ingestão, e não vai ser como era no pré-operatório, né? Mas o paciente, não são todos, mas uma grande maioria realmente tem um aumento do apetite a longo prazo. Isso é uma adaptação, o paciente fica mais habilidoso para comer, né? Ele já sabe as coisas que ele come melhor, ele aumenta um pouco o volume. Agora, a questão de ter coisas específicas do tipo, eu tenho uma fome à noite, eu tenho uma fome no horário da tarde, também é comum, e acho que isso não acontece só com paciente bariátrico, acho que isso acontece com a maioria das pessoas. E, na verdade, isso seria assim, criar estratégias. Naquele momento, antes daquela refeição que você tem muita fome, faz um lanche que tenha proteína, né? Criar estratégias para facilitar o paciente aderir a uma alimentação mais normal. Mas esse aumento progressivo, se ele não for às custas de muito álcool, muito açúcar, muita gordura, se for uma coisa controlada, dentro de uma alimentação razoável, não cria problema, né? O problema é quando os maus hábitos ficam muito frequentes. Tudo depende um pouco da frequência. Isso pode interferir. Concorda, Daniela? Hoje foi interessante que eu recebi uma paciente que está em acompanhamento há 3 anos e a primeira coisa que eu fui ver é a endoscopia que ela fez hoje pela manhã. Estava escrito lá, bolsa alargada. Não tem anel, bolsa alargada. Olhei para ela, falei, mais ou menos ela está igual ao ano passado. Mas a hora que você vê bolsa largada, você já vai pensar, ela aumentou o peso, né? Porque cabe mais comida. Você vai pensar isso. Coloquei ela na balança, tá igualzinha ao ano passado. Falei, você mudou alguma coisa? Não, continuo fazendo dança, jogando vôlei e comendo as mesmas coisas. Então, o que manda mesmo é o hábito alimentar, né? Porque mesmo com a endoscopia mostrando anatomicamente que a bolsa está alargada, ela continua com o mesmo peso de um ano atrás. Então, e o paciente, quando ele começa a alimentação sólida, ele vai comer lá 100, 150 gramas, até ele se adaptar à questão da mastigação, da saciedade. Ele tem aumento dessas incretinas, só que depois de 6 meses, essas incretinas elas se estabilizam. Então, é aquilo que vai dar aquela saciedade ali entre 6 meses e 1 ano. Agora, vai depender muito do que vai entrar, né, na alimentação desse paciente. O que eu percebo no consultório é muito... O paciente sempre quer buscar um motivo. Exatamente. Então, assim, é sempre assim, doutor, será que meu estômago dilatou? Doutor, será que está cabendo mais do que cabia? Será, doutor? Então, assim, eu tento mostrar para o paciente mais ou menos o que vocês falaram. Assim, não é mais o resultado da cirurgia. A cirurgia está lá, ela já fez o efeito dela, ela vai continuar fazendo o efeito. Porque independente se seu estômago dilatou um pouco, aumentou um pouco, ele está longe de ser comparado ao que você tinha antes da sua cirurgia. Então, muito é o hábito do paciente. Quem faz atividade física? E a gente percebe muito que, geralmente, isso é uma desculpa. Doutor, olha, eu tenho uma vida corrida, eu não faço atividade física, eu não consigo... Sempre vai buscando. Quem faz atividade física, geralmente, tem um platô menor de recidiva de peso? Ele é um paciente que mantém um peso mais adequado? Então, a minha pergunta para você e depois eu vou responder. O que você acha? Com certeza que sim. Então, só que nesse trabalho que a gente publicou, a gente avaliou a atividade física. Só 17% faziam atividade física de forma continuada. Interessante. E desses 17%, quando você compara ao restante, ele tem resultado melhor? Assim, comparado assim, a manutenção do peso? Não. Igual. Entendeu? Entendi. É lógico que quem teve falha cirúrgica não
nunca fez exercício físico mesmo. Mas dessa população total aí de quase 1.000 pessoas, 17% só fazem atividade física de forma rotineira, ou seja, de 3 a 5 vezes na semana. Então, o que você está querendo me dizer é assim, que a atividade física ajuda, Ajuda, mas ela não é determinante. não estou falando de composição corporal, estou sim. falando da prática de atividade física e manutenção do peso. Ela ajuda, mas ela ajuda. não é determinante para você ter um Esses resultado pacientes, satisfatório. Depois de 5 anos, a maioria conseguiu manter o peso atingido lá nos 5 anos. Eu vou entrar num tema até que me perguntou aqui um pouquinho, que eu acho que a gente tem bastante pacientes antigos deixa eu até achar aqui, acho que é da Laura Freitas, que ela fala que ela ganhou peso porque ela tem dificuldade para se alimentar, porque ela engasga, entala, essas coisas todas. Minha experiência no consultório, talvez vocês possam corroborar ou não comigo. Geralmente quem tem essa dificuldade, algumas vezes são pacientes que usavam o anel antigamente, porque os pacientes hoje que não usam anel têm uma chance menor disso. É isso mesmo? Você percebe que geralmente esses pacientes que usavam anel, ou por uma migração desse anel, ou por alguma rotação dele, esse paciente acaba tendo uma dificuldade maior de se alimentar com alimentos mais adequados e passam a comer errado? Para mim? Por favor, depois para a Silvia. Sim. Os pacientes que a gente começou, né, com o bypass com anel, né, lá atrás, e todo mundo colocava anel, e os pacientes tinham mais dificuldade de mastigação. Eles tinham, principalmente em relação à proteína e os alimentos mais duros, né, mais sólidos, e daí eles burlavam a refeição principal, o almoço, e eles iam por croque-croque ou por as coisas que são macias. A bisnaguinha não é assim. chocolatada, né? Então, a partir do momento em que os grupos começaram a tirar o anel e que você viu que os pacientes não vomitam mais e que os pacientes não engasgam mais. Né? Mas isso também, ter anel não está associado a ter recidiva de peso. Não, longe disso. Sim, está associado com o hábito do paciente em aprender a mastigar, que isso teria que ter sido feito lá no início, nos primeiros meses de pós-cirurgia bariátrica. E até me dá a oportunidade do link, que o nosso próximo Body Live é para falar um pouquinho sobre mastigação. Então, dia 8 de maio, quem tiver aí, quiser saber um pouquinho mais, vem conversar com a gente aqui. Se você também percebe isso, que o paciente do anel, eu não quero usar como justificativa, porque é aquilo que eu estava dizendo. Tem muito paciente hoje com anel, a gente fez muita cirurgia com anel, e que tem uma vida normal. Eventualmente, tem alguns pacientes que você precisa estudar, porque ele não consegue se alimentar adequadamente, porque esse anel teve uma migração e precisa tirar ele. Mas é isso mesmo. E aí você percebe que esse paciente, quando não consegue se alimentar bem, ele acaba indo para o mais fácil. Geralmente, o mais fácil é mais calórico? Concordo. A nossa equipe também tem 18 anos de cirurgia bariátrica, então, no início também eram só pacientes com anel. Há uns 4, 5 anos atrás, a gente fez um estudo comparando os pacientes com anel e os pacientes sem anel, porque há algum tempo a gente não usa mais o anel. E, na verdade, o que a gente encontrou é que não houve diferença na perda do excesso de peso, teve diferença no consumo. Né? Então, os pacientes com anel ingeriam menos proteína. O que eu vejo na prática é que esses pacientes, não são todos, mas alguns têm muita dificuldade de comer salada, carne, principalmente fontes proteicas, bife. Muitos deles não fazem refeições de sal, do tipo almoço e jantar, né? Acabam comendo um sanduíche, uma bisnaguinha, uma coisa que vai ser muito mais fácil. E porque esse tipo de alimentos tem muito mais carboidrato, isso aumenta a fome, diminui a perda do excesso de peso, diminui a massa muscular, diminui o gasto energético, e tem consequências que não são as que a gente deseja. Quando você fala desses alimentos, bebida alcoólica, porque a gente sabe que, querendo ou não, é um hábito regular da sociedade, mesmo socialmente acaba sendo. Quem toma mais bebida alcoólica, qual o impacto disso? Eu não vou entrar em nenhum fator psicológico, estou pensando em fator calórico e de saciedade. Interfere nesse paciente a longo prazo? Bastante, né? Assim, dependendo da quantidade, da frequência, né? Mas um paciente que toma, por exemplo, 10 latinhas de cerveja no final de semana, 15 latinhas, né? Isso mais ou menos equivale a pessoa comer uns 20 pães, né? Então, assim, falar que isso vai acontecer e ele não vai ganhar peso, não dá para acreditar, né? Tem consequências. Então, tem que ser uma coisa bem moderada. E falando em doce, porque a gente
ouve muito, é claro que o sleeve não é isso, mas a gente ouve muito do bypass, que acho que é a técnica que está mais acostumado, que o bypass dá dumping. Então, tem muito paciente que chega para mim e fala assim, Felipe, eu como doce porque eu sei que uma hora eu vou chegar no dumping, ali é o meu limite. Só que a gente sabe que tem paciente que não tem dumping. O doce também interfere, concorda? Nesse pós-operatório, se esse paciente ingerir doce, que seja, é claro que ele provavelmente não vai conseguir comer o que ele comia antes, mas se ele for beliscando de pouquinho em pouquinho doce, foi o que você falou dos bombons, isso vai impactar no peso dele. Sim, é a mesma coisa da cerveja. Né? E o dumping, pensando no bypass com anel, de cada 10 pacientes, 2 ou 3 vão ter dumping. 7, 8 não vão ter dumping. Né? E até é bom quando o paciente tem dumping, porque daí ele fica longe do doce, né? Ou longe da cerveja, né? Então, é o paciente que tem não mais quer ter de chance novo, não, né? E que não vai ter recidiva de peso, que não vai ter... Só se ele for se insistir muito, né? Porque tem uns que insistem muito e que tem dumping severos, né? Com hipoglicemia refratária e por diante, né? Tem alguns pacientes que referem que depois da cirurgia, eles mudam o paladar deles. Tanto para o bem, quanto para o mal. Então, assim, estou dando relatos, não estou dizendo que é uma regra. Mas, por exemplo, tem pacientes que fazem a cirurgia e falam assim, pô, Felipe, depois da cirurgia eu tinha o hábito de comer comidas hipercalóricas e hoje eu mudei o meu hábito e eu estou comendo mais saudável. Tem outros, e até acabou sendo uma coincidência aí dessas últimas 3 semanas, tive 2 pacientes que me relataram a mesma coisa, que eram coincidentemente 2 sleeves, mas eu não acredito que é pela técnica. Felipe, depois da cirurgia, eu comecei a ficar louco para comer doce. Eu estou me alimentando até que bem da parte salgada, digamos assim, mas eu tenho comido mais doce do que o habitual. Vocês percebem isso no consultório? Como que muda esse paladar do paciente depois da cirurgia, Daniela? O paciente que chega para você e fala que está com mais vontade de comer doce, você pode investigar que ele está com déficit de proteína na dieta dele. Tá? Isso é fato, não adianta discutir, ele está com déficit, então por isso que ele tem menos saciedade. Então é só adequar, adequar por quilo de peso e acabou, cada um com a sua dieta personalizada. Só que uma outra coisa que você disse também, referente a essa alteração do paladar, esse paciente que fez cirurgia bariátrica, ele tem alterações metabólicas. Né? Então, tem diminuição de sais biliares, tem aumento do GLP-1, aumento do GLP-2. Tem essas alterações metabólicas que são importantes, né, e que são sustentáveis depois da cirurgia bariátrica, podem contribuir também para essa questão da mudança do paladar. Agora, se ele falar que ele sente mais vontade de doce, ele tem desequilíbrio na alimentação dele, principalmente em relação à proteína. A gente toca muito no ponto, Silvia, da proteína. Eu acho que, claro que quem operou provavelmente deve ter ouvido isso falar um momento, mas muitas vezes a gente talvez esqueçam. Eu falo assim, que o paciente que é operado, porque muitas vezes o paciente bariatricado, né, que eles chamam, eles meio que se vitimizam, eles acham que são uma pessoa diferente no mundo. Eu falo que não, eles são iguaizinhos. Eu brinco que a única diferença que eles têm para quando eles não é operado é uma só. Que antes, quando a gente ia falar uma dieta, ele ia começar primeiro pela salada e terminar pela carne. E que eu falo que hoje ele vai começar primeiro pela carne e terminar pela salada. É isso, porque a proteína é fundamental para esse paciente, certo, Silvia? Fundamental. Tem um cálculo que se faz por quilograma de peso para os pacientes, mas, a grosso modo, são pacientes que precisam ingerir proteína em todas as refeições, né? Assim, isso significa não fazer um lanche só, tipo uma fruta, uma banana, tentar incluir um pedaço de queijo, uma proteína. Os estudos mostram que quando o paciente fraciona a proteína ao longo do dia, os níveis séricos de proteína não caem, ele consegue manter a massa muscular de uma forma mais eficiente, né? E isso é verdade, né? E esses são os pacientes que conseguem manter o peso, manter o metabolismo, né? Manter a saúde. Eu tenho uma pergunta aqui da Ângela, e ela pergunta o seguinte: existe uma média, uma meta de ingesta de calorias dia para um paciente pós-operado? Ou isso é muito individualidade de paciente a paciente? Mais uma vez, a gente está tentando voltar em algo geral e não personalizar o paciente. Mas vocês trabalham mais ou menos com uma meta ou não? Não, isso é personalizado. A taxa metabólica basal, ela é calculada em função da massa magra do paciente. Então, é uma coisa altamente individualizada. Não dá para ser nunca generalizado, como se faz hoje em dia, de uma maneira meio grotesca aí por outros profissionais que não são nutricionistas e que acabam fazendo, que passam dieta para os indivíduos, né? Então, a dieta é personalizada em cima da massa magra do paciente. Não tem conversa.
Certo, Silvia? Certo. Silvia, veio uma pergunta que eu não tenho o nome aqui de quem veio, mas veio uma pergunta super interessante aqui. Ela veio o seguinte: a gente falou muito de proteína. E os vegetarianos? Precisa ser proteína animal? Como que a gente trabalha com essa... Porque tudo bem que a gente vai entrar, talvez assim, é claro que a chance de quem vira um vegetariano é mais difícil de ter uma restritiva de peso, a gente está fugindo um pouquinho, mas como que esse vegetariano trabalha no pós-operatório? Como que ele substitui essa proteína? Como que você trabalha isso no consultório? Então, na verdade, a gente tem como se fosse um grupo de alimentos de proteínas de origem animal e a gente tem um grupo de alimentos de proteína vegetal. Então, sabendo combinar as proteínas vegetais, porque elas não têm todos os aminoácidos que o indivíduo precisa. Então, tem que fazer uma combinação certa para ela atingir aquela quantidade de aminoácidos. Só para quem está ouvindo a gente, dá um exemplo de proteína vegetal, assim, que a gente tem, que ele consiga... Soja, feijão, lentilha, né, grão de bico... e hoje essa área ela cresceu muito, né? Assim, as opções, o sabor, né? E hoje existem as proteínas em pó veganas, né? Que era muito ruim e hoje está muito melhor, né? Então, necessariamente nesses pacientes a gente vai ter que abrir mão de um suplemento vegano, né? E isso é uma realidade que a gente tem que aceitar, né? Muitas pessoas têm essa preferência, a prevalência de pessoas preocupadas com a questão de carne, câncer está aumentando, então a gente tem que entender. Não dá para fugir, né? Claro, tá saúde, certo, acho que é né? isso. Não é só para proteína. E é uma opção do paciente, a gente não pode privar ele dessas opções. Então tem barrinhas de proteína veganas que são gostosas, tem potinhos, né? Tem iogurtes. Então, é utilizar o que existe, orientar o paciente. A gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque, normalmente, os alimentos que são proteínas de origem animal são fontes de B12, apesar deles não absorverem muito, mas a gente está dando uma proteína com B12. Nesse caso, a gente vai ter que ter um olhar mais atento na questão da B12 sérica, porque os vegetais não têm. Né? Vai ter que fazer um acompanhamento um pouquinho mais de perto. Um pouco mais. Eu tenho uma pergunta aqui, Daniela, da Franci Maria Santos. E a gente está falando um pouquinho de bebida alcoólica, e ela fala assim, mas e se eu tomar uma tacinha de vinho no final de semana? Eu posso engordar? Claro que não. Uma taça de vinho tem 128 calorias. Depende do que eu vier junto com o vinho, né? Não, mas uma taça de vinho... A pergunta dela foi, se eu ingerir uma taça de vinho no final de semana, eu posso engordar? De jeito nenhum. Se for essa quantidade que você realmente está falando. E se for só a taça de vinho, a não ser indo uma cadeira. O que eu acho que é interessante, assim, a gente bater muito aqui nesse assunto é que... individualizado, né? O paciente tem o hábito, e eu até falo muito isso para o paciente, porque tanto no pré quanto no pós-operatório, o paciente que tem obesidade, ou que tem tendência à obesidade, ele gosta muito de se comparar. Então, ele se comparava antes assim, bom, se aquele lá come 2 lanches e não engorda, por que eu não se eu for comer 2 lanches, eu também não vou engordar? Aí, no pós-operatório, acho que isso é regra para todo mundo, mas eu perdi 9 quilos, mas aquele lá perdeu 11 quilos nesse mesmo período. E aí, depois, quando ele atinge o platô, ele volta a se comparar. Bom, eu sou operado e se eu... O fulano, ele compara a equipe A com a equipe B, tem mais essa. É verdade. Mas lá na equipe A, eles dão aquela vitamina, e na equipe B, eles dão aquela. E por que vocês dão essa, né? Então, ele está o tempo todo se comparando. Né? Então, isso é pertinente, é bem isso que acontece mesmo. Silvia, antes da cirurgia, algumas equipes têm por hábito, principalmente na época que você vai falar sobre a dieta, no pré-operatório, fazer como se fossem reuniões com alguns pacientes. Você tem por hábito, no pós-operatório, fazer algum tipo de reunião, fazer algum tipo de palestra com esses pacientes, fazer essa interação? É comum com você? Você tem esse hábito? Não? Como que você trabalha no pós-operatório? Então, a gente faz um curso no pré, para os pacientes, para a família. E no pós-operatório, a gente tem muito tempo de cirurgia bariátrica. Então, a gente teve algumas épocas com mais adesão a grupos, com muitos pacientes em grupos, e épocas com menos adesão. Né? A gente está na época com menos adesão a grupos. Né? A gente está tentando montar grupos por fases separados, pacientes com 6 meses, 1 ano, mais de 2 anos, etc. Existem técnicas, e parece que isso é muito eficiente, né? Mas não sei, não é sempre que em clínica particular isso funciona tão bem assim. Não sei qual é a experiência da Daniela. Na Unicamp, lá, Daniela, você trabalha com o Na Unicamp tem, né, os grupos pré, e no consultório a gente fez por muitos anos, que a gente alugava auditórios Pro pré? por mês. Não, Pro pós? por pós.
uma vez por mês, e a gente já chegou a levar 600 pessoas. E a Só que adesão isso, era... então, mas isso foi diminuindo ao longo do tempo, né? Então, como também tinha o custo do auditório, a gente foi diminuindo, e hoje não se faz mais. Mas é muito importante isso. Isso é muito importante. Eu vejo uma diferença muito significativa. Mas daí tem o deslocamento, a gente opera gente do Brasil inteiro, então acaba sendo um pouco complicado, né? Eu vou entrar num tempo um pouquinho polêmico. Você acha que a rede social hoje atrapalha isso? Porque o paciente hoje, se você entrar na internet e colocar grupos de pacientes operados, tem dezenas, para não falar, centenas e milhares desse grupo. E a gente percebe muitas vezes que os próprios pacientes orientam um ao outro. Qual é o risco disso? O risco é 100%, né, de erro, de problemas, né? Porque a sua equipe fala uma coisa, a equipe B fala uma outra coisa, a C fala outra coisa. Então, eu acho que a internet ela facilitou algumas coisas, mas ela prejudica muitas coisas, porque esses grupos têm muita besteira, tem muita coisa errada. Então, o paciente, muitas vezes, ele ensina o outro a fazer a coisa errada. Ah, eu tenho dump, então eu faço tal técnica. E faz também porque dá certo fazer isso, que daí você vai conseguir comer o doce. Ou seja, ensina para o mal. Ensina né? para burlar Isso, algo pra que ele está burlar, querendo facilitar. Exatamente. Para ele chegar lá para você e falar, doutora, a minha técnica não funcionou. E para você, Silvia, você pega muito paciente no consultório que chega e fala assim, ai, Silvia, olha, eu ganho peso porque eu ouvi fulano, ouvi ciclano. Eu tô batendo muito nessa porque eu acho que assim, para focar aqui, ele tem que procurar o profissional. Ele não adianta ele querer correr sozinho, porque ele sempre quis correr sozinho lá atrás. E no final das contas, ele precisou de um profissional para ajudar ele. E eu acho que a nossa função acho que uma boa parte do Body Live, a gente trazer todo mundo, é mostrar que não é um só que vai fazer o sucesso da coisa, é um monte de gente. Você percebe também essa dificuldade que muitas vezes o paciente chega no consultório e ele vem com diversos hábitos errados que não foi você que ensinou, mas que ele veio porque eu conheço fulano, eu conheço ciclano. Então, até a questão da rede social é muito pertinente, porque eles entram em grupos assim, dieta low carb, dieta do jejum intermitente, fora dos grupos de bariátricos, né? E o que eu costumo dizer para o paciente é que o maior bem que ele tem é a informação de qualidade, é o que vai ajudar ele o resto da vida. Né? Ele não vai ficar pregado na gente o resto da vida, mas, eventualmente, de ano em ano, quando for necessário, ele vai. E o maior bem que ele pode receber naquele momento ali é uma informação técnica de qualidade, científica, que seja verdadeira, que vai funcionar, que vai entender os problemas nutricionais dele, que vai entender o problema de composição corporal dele. Né? Então, acaba que, muitas vezes, a rede social passa uma informação que não é informação científica, não é verdadeira, né? Que não serve para ele. Daniela, quando vocês estão mostrando o trabalho agora de vocês, eu não sei se você tem essa informação no seu trabalho. O paciente que faz o acompanhamento regular, para o paciente que faz o acompanhamento espaçado, o resultado é diferente a longo prazo? É regular, espaçado, assim, como? Assim que eu digo assim, o paciente que te procura e fala o seguinte, você passa com ele operou, ele passou com 1, com 2, com 3, com 6, com 9, e depois ele vai fazendo acompanhamento todo ano passando com você. Aí, eventualmente, tem um que veio o primeiro ano certinho, aí o segundo ano não aparece, ele aparece no terceiro ano, aí o quarto ano ele falta, aí depois... Esse paciente que te procura só na hora do perigo, diremos assim, e comparado com aquele paciente que faz o acompanhamento regular, a chance de insucesso é maior? Isso não está no trabalho, mas a chance de insucesso é maior. Porque muitas vezes ele só volta porque ele teve recidiva de peso, aí se passaram 4, 5 anos. Então, ele volta para fazer esse resgate. Agora, ele não volta que vem todo então... ano, aquele que vem todo ano é aquele que é o paciente exemplo, é o perfeito. Né? Então, agora, aquele que pinga algumas vezes em alguns anos... Esse é o paciente que pode, porque ele fica sem suporte, ele fica sem acompanhamento, ele fica sem tudo, entendeu? Ele fica totalmente descoberto. Muitas vezes ele fica anos sem um exame de sangue. E aí, nisso, impacta em um monte de coisa. De várias consequências. E esse paciente que vem regular ou que não vem regular, ele tem qual é a sua periodicidade nesse paciente que acompanha regularmente? É uma vez por ano? Se Sim. acompanha mais de uma vez? Você também uma vez por ano? A gente está quase no final. Eu queria entrar num tópico para
para a gente perceber se isso influencia ou não. Eu acho que a gente vai até ter um pouquinho na nutrição, vai entrar um pouquinho na parte psicológica, mas que eu acho que a nutrição também interfere nisso. Família. Porque muitas vezes você percebe que quando isso na verdade é uma percepção minha, quando é uma dona de casa, geralmente, que ela faz da comida, então ela tem duas opções. Ou ela faz o que ela pode comer e ela readapta a família dela e ela mantém um peso adequado. Ou muitas vezes ela se deixa levar pelo hábito errado da família e aquilo pode impactar no peso dela lá na frente, porque ela começa a comer errado. Esse paciente que volta a ganhar peso depois da cirurgia, você percebe que geralmente, é uma pergunta difícil, eu não sei se a gente vai saber responder isso, é um hábito único exclusivamente da pessoa ou você acha que ele tem um componente familiar importante associado? Eu acredito que é único exclusivamente do paciente. Do paciente. Você também acha isso? Que o paciente ele pode fazer a diferença mesmo tendo um hábito errado em casa? Na verdade, a alimentação saudável de um paciente bariátrico não é uma coisa muito miraculosa, diferente. Então, assim, se ele souber fazer escolhas, mesmo num ambiente familiar que não seja perfeito, que também não existe, se ele souber fazer boas escolhas, ele consegue manter o peso, né? É lógico que a família tem influência, o tipo de comida e tudo, mas o paciente bem orientado, é o que eu falo, a informação, ele tendo a informação verdadeira e fazendo boas escolhas, ele vai ter bom resultado. Era assim, o que eu imaginava da resposta. Hoje eu recebi um casal e ela vem em todas as consultas. Então, quando aquele que vai operar e que traz o companheiro ou a companheira, você pode ficar sossegado, porque a chance de dar mais certo é maior. Né? Mas hoje eu recebi um casal e que ele foi operado e ela, magrinha, faz exercício, perfeito ali, 2 anos de cirurgia. Ele está comendo menos comida, viu, doutora Daniela? Porque ele está querendo comer doce depois. Então, ela já deda ali. Entendeu? Então, ela não está comendo doce porque ela está mantendo o peso ali, que sempre, todo ano, ela está igual. Mas ele está querendo comer menos comida para caber o doce de sobremesa. O que eu acho assim, é aquilo que a gente conversa lá atrás, é uma escolha do paciente. O paciente tem que entender que ele vai poder fazer escolhas erradas durante a alimentação dele? Pode, a gente não quer nenhum santo do paciente. Ele vai errar alguma hora, como qualquer ser humano erra. Só que ele tem que aprender que ele vai ter que fazer mais escolhas certas do que erradas. E isso que vai impactar. Bom, nós estamos chegando ao fim. Acho que tem milhões de perguntas aqui. Acho que a gente poderia ficar mais 1 hora aqui conversando. Queria agradecer a Daniela, queria agradecer a Silvia. Acho que foi muito bom. Eu aprendo muito. Eu falo que tem horas que eu aprendo mais do que acho que até as pessoas que estão lá do outro lado. Queria lembrar que na semana que vem, no dia 1º de maio, nós não teremos Body Live por causa do feriado. Estaremos voltando no dia 8 de maio. O tema do dia 8 de maio é a importância da mastigação na cirurgia bariátrica. E gostaria de deixar agora vocês com um vídeo sobre o nosso congresso, que vai acontecer agora em junho, de 6 a 9 de junho em Fortaleza. E você, paciente, pergunte ao seu cirurgião, nutricionista, psicólogo, se ele vai participar para trazer novas informações para vocês. Uma boa noite, até mais.